dar o kick-off então a este nosso webinar sobre liderança ágil. De alguma forma até já fomos aqui em jeito de conversa, levantando um bocadinho o véu sobre esta temática. Começo por cumprimentar todos os presentes, os nossos oradores, que apresentarei de seguida, e todos os participantes. Obrigado pela vossa inscrição e por terem decidido partilhar cerca de uma hora do vosso dia a estar, portanto, aqui hoje connosco a debater esta temática de liderança ágil, esta liderança do futuro, que tanto hoje em dia se fala. Uma primeira nota para mencionar que este evento está integrado no programa Reinventa Porto, Novas Competências para a Cidade do Porto. Este é um programa de capacitação de pessoas e empresas do município que a EGE desenvolveu e se encontra a desenvolver com a Câmara Municipal do Porto. Tem como principal objetivo reforçar as competências das empresas do município, fortalecer a capacitação dos seus empresários, dos seus gestores e apoiar na introdução de soluções digitais e inovação tecnológica, que são elementos absolutamente fundamentais, enquadrados e exigidos agora por este novo ciclo económico que atravessamos. O webinar de hoje, como tinha referido, é dedicado ao tema da liderança ágil. Os nossos interlocutores irão abordar aqui os fundamentos e a aplicação prática nas suas empresas, nos seus contextos, deste mindset de liderança do futuro. Questões como o que é a liderança agile, qual é este mindset de atuação de um líder agile, como é que se promove a filosofia e implementa uma cultura de agile numa organização e que mudanças e impacto é que isto traz para as pessoas e as organizações. Para isso, convidamos, portanto, 3 interlocutores especialistas nesta temática, que passarei a apresentar de uma forma muito prática. O Bruno Leonardo, que é CEO da Bebolder, é Agile Practitioner e é formador e consultor empresarial nesta temática. A Patrícia Vilas Boas, diretora do Departamento de Pessoas e Comunicação da Schmidt Light Metal Group, e a Patrícia Batista, diretora de Recursos Humanos e membro do Senior Leadership Team da Vitacres Portugal. A vocês muito obrigado por terem aceito este convite, este desafio para partilhar aqui as boas práticas de Agile que vocês têm nas vossas empresas. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Antes de passar a palavra então aos nossos interlocutores, porque foi isso que aqui hoje nos trouxe este webinar, dizer só que também iremos guardar depois no final cerca de 10, 15 minutos para para termos aqui a oportunidade de colocar algumas perguntas por parte dos nossos participantes aos nossos oradores. Okay? E, portanto, sem mais demoras, passava a bola ao Bruno Leonardo. Nuno, obrigado. E já agora agradecer aqui o convite de fazer parte desta webinar e temos esta temática para explorar aqui durante uma hora. Agradecer também aos participantes que vão participando e deixando as suas questões que vão ser claramente utilizadas, por isso estejam mais do que à vontade. E agradecer às Patrícias, é mais fácil assim, por terem aceito aqui o convite. E acho que esta dinâmica do Reinventa Porto acho que também é extremamente interessante e vai ser muito frutuosa, no fundo, para trazer coisas novas, diferentes, quebrar ortodoxias, quebrar ditames, e é isso que nós necessitamos para rapidamente enfrentarmos um mundo cada vez mais difícil, mais disruptivo, seja VUCA, seja BANI, como já também têm vindo a indicar. Aqui o que interessa é, no fundo, perceber que isto está cada vez a correr mais rápido. O tempo voa, a mudança, ou nós estamos disponíveis para a mesma e com o mindset de perceber que podemos enfrentar da melhor forma possível, com o mindset correto, ou então vamos ser albarroados, um bocadinho como fomos durante esta pandemia, e se calhar muita gente ainda continua a ser. Dito isto, porque este tipo de liderança, e passando aqui a palavra a uma das Patrícias, o que é esta liderança ágil e o que é que no fundo faz sentido para aquilo que é o futuro, que já o é, mas que ainda virará ainda a ser mais dinâmico e imutável. Queres que eu comece, Patrícia? Pode ser, vá. Antes de mais, obrigada pelo convite. Estou, obviamente,
contente por abordarem este tema e por este projeto que estão a desenvolver e desejo antes de já os maiores sucessos. Ora bem, portanto, Bruno, querias saber o que é uma liderança ágil e... Ok, então, eu acho que não há uma resposta conclusiva para aquilo que é uma liderança ágil. A liderança ágil pode ser muitas coisas. Há princípios, há valores ligados àquilo que é o Agile, uma metodologia que existe já há muitos anos, mas esta parte mais técnica eu deixo para o Bruno, se ele depois quiser abordar. E, portanto, estes princípios, estes valores, a minha opinião é que ao utilizá-los, e depois vamos falar de alguns, que sem dúvida, no meu caso, fizeram a diferença. Apesar de já acompanhar há alguns anos esta filosofia, esta abordagem, que é o Agile, que já existe há muitos anos nas organizações, senti efetivamente a mudança e a diferença na minha equipa e já começo a senti-la na minha organização. É uma liderança que é muito focada em colaboração, em compromisso, em partilha, em feedback, em empoderamento, em autonomia, portanto, tudo princípios e valores que eu acho que ajudam, não, tenho a certeza que ajudam as equipas a crescer, a tornarem-se mais autónomas, mais colaborativas, muito focadas num objetivo, alinhadas e, portanto, só vantagens até hoje que encontrei ao aplicar esta liderança Agile. Bem, então eu pego aqui e continuo para nós não nos repetirmos. Não deixo de achar curioso e de alguma forma também dar os parabéns à própria ANJA, à Câmara Municipal do Porto, por esta iniciativa em algo que, quer queiramos, quer não, ainda não é mainstream. Vamos dizer assim, não é? Portanto, estas questões da filosofia Agile e de outras novas abordagens ao trabalho ainda não são, vá lá, o prato do dia. E, portanto, acho que é bom ver que se está a dar passos na minha cidade natal, e onde eu moro, para mais, neste sentido, e, portanto, acho que é importante referir, dar os parabéns por esta iniciativa. E eu acho que é engraçado que falar de liderança ágil é falar de uma mudança, e nós não podemos encarar, iniciar este percurso sem termos esta abertura à mudança. Eu digo muitas vezes que nós queremos mudar, mas não queremos o esforço que essa mudança exige, por motivos vários. E eu acho que esta filosofia Agile prepara-nos para isso e ajuda-nos a termos ferramentas para executarmos o princípio da mudança, porque nós, numa liderança ágil, não somos os executantes, somos os facilitadores, quase que os maestros que vão dando inputs, mas que esperam muito mais receber do que dar. A Patrícia falava de empoderamento, sim, empoderamento dos outros, mas isto exige de nós, líderes, uma capacidade e um autoconhecimento e uma confiança muito, muito fortes, porque todos nós conhecemos aquela máxima de que temos que guardar para nós todos os segredos do negócio, que não se pode partilhar, que aquilo que eu sei não conta a ninguém, aquilo que eu faço bem guardo para mim, e a Agile é o oposto disto tudo. E, portanto, há aqui uma grande diferença e uma mudança que é necessária, e eu acho que é por aí que esta liderança ágil nos prepara e nos dá ferramentas para este caminho muito disruptivo. Não sei se respondi Patrícia Batista, queres acrescentar alguma coisa? Eu estava a achar engraçada a Patrícia dizer o facto da necessidade dos líderes conseguirem executar estes princípios de uma forma muito... Portanto, aquela ideia antiga de que nós definimos o caminho, nós é que dizíamos todos os objetivos, quer dizer, isso é um paradigma que hoje em dia já não tem efeito. Até porque, e há aqui uma coisa que eu gostava de frisar, se nós pensarmos naquilo que são as novas gerações que estão a entrar no mercado, são gerações inclusive que pedem este tipo de liderança.
São completamente, portanto, tínhamos os baby boomers, temos agora a geração Y, Z, mais tarde os alfa, portanto, e são pessoas que precisam do feedback constante, precisam de desafios novos todos os dias, precisam de sentir que têm autonomia, que confiamos neles para executarem os trabalhos e, portanto, esta liderança agile é, sem dúvida, a melhor forma de termos estas pessoas cada vez mais motivadas. O facto destas novas gerações precisarem disto não quer dizer que as anteriores não tenham o mesmo benefício, porque têm também. Eu não sou geração Y e, portanto, sou completamente fã desta abordagem e sinto que, pela minha forma de ser e pela forma como estou a tentar incorporar cada vez mais estes princípios, que faz toda a diferença. A minha equipa hoje, inclusive, diz que mas tu agora não decides nada. E eu, bem, não é bem assim. Não é o facto de não decidir, é estar constantemente a preparar uma equipa para ser capaz de responder aos desafios sem ter que estar necessariamente à espera de uma chefia para liderar o projeto. E, portanto, isso aí eu senti uma grande diferença. Acrescento estas coisas, como eu disse no início, liderança agile é muita coisa e depois nós próprios vamos introduzindo mais coisas naquilo que serão as lideranças agile. Bruno, mas tu também. Lisboas. Eu não sei se a Lisboas pareceu-me que ela queria falar. Não, eu acho que isto que eu estava a dizer, tu não decides nada. Eu acho que nós decidimos outras coisas. E falávamos no início da pandemia, dos desafios que a pandemia traz. E isto permite-nos ter outro tipo até de abordagem ao nosso trabalho. Portanto, vocês que me conhecem, não é? Eu sou defensora acérrima, e a Patrícia também, portanto estou à vontade para falar, passo pelas duas, de que a função dos recursos humanos tem de ser uma função estratégica. E portanto, como tal, para isso ser possível, tem de se criar espaço. E as equipas não se desdobram nem se multiplicam e também não precisam de o fazer. Portanto, cabe-nos a nós também gerir as nossas equipas de outra forma para nos permitir dar esse espaço. E é engraçado, estávamos aqui também a falar de gerações isto que eu preciso dizer é verdade, ou seja, nós temos que ser capazes de gerir equipas multi-idade, com multi-interesses, e se não tivermos esta capacidade de lidar com eles com uma forma muito personalizada, não vamos ter sucesso. E para isso o sucesso da nossa organização, desculpem-me, mas passa muito pelo sucesso de uma boa gestão de recursos humanos e, portanto, é essencial estarmos todos juntos neste barco e com todas as nossas pessoas, sejam elas de que geração forem. Agora eu acho que esta abordagem tem aqui dois aspectos importantes, até para quem, no fundo, estiver interessado nela, pensando fazer uma certificação, uma formação nesta abordagem, orientada para a liderança. Há aqui algumas coisas que se esbatem daquilo que são as formações normais. Não vamos ter aqui qualquer utilização de Excel ou perceber como é que se trabalha um budget e olhar, no fundo, para os números e tentando pensar como é que se podem trabalhar, mas olha-se muito, esta liderança olha muito para as pessoas. Este aqui é um aspecto importante, porque o propósito de um líder ágil, que é um líder realmente do futuro, o grande propósito é desenvolver as suas pessoas. Se ele desenvolver as suas pessoas, ele vai-se também desenvolver. Ao mesmo tempo, muitas vezes falamos de organizações, parece que é uma coisa que não é palpável, mas é porque só é feito por pessoas e nessa base elas só se desenvolvem a partir do momento em que todos nós em conjunto, tendo em conta um propósito comum, trabalhamos para tal. Temos que constantemente nos desenvolvermos, mas não é uma pessoa, não são 5, não são 10, em 500, tem que ser todas. E o grande papel do líder não é estar a olhar para KPIs constantemente, indicadores e budget e o que for, nem sei falar qual é que é a minha opinião sobre o budget hoje em dia. Se calhar muitos estão a ver, pensam, se calhar o budget já não faz tão sentido e é algo que por acaso tocamos nos fundamentos ágeis e há alternativas, atenção.
mas é olhar muito como é que nós podemos trabalhar as pessoas, como é que nós continuamente podemos desenvolvê-las e atuando com a máxima diversidade, porque é isso que nós queremos. Se possível, até ter melhores pessoas do que nós próprios, e não temos problema nenhum para estar a liderar pessoas para serem futuros líderes ainda melhores do que daquilo que nós somos. Ou seja, há aqui um aspecto muito importante, que é colocar o ego de parte e olhar para a frente, para aquilo que é o bem comum e não para aquilo que eu quero. Este segundo aspecto do eu quero vem muito no sentido daquilo que tem vindo a acontecer durante, para quem gosta de estudar a nossa cultura, não é só a nossa cultura portuguesa que é assim, mas há uma liderança do passado, ou diria mais uma gestão que é focada muito no comando e controle. Okay? No fundo, perceber o que é que as pessoas estão a fazer, quando é que estão a fazer, é por isso que isto de repente começou-se a trabalhar remotamente e foi uau! Muitos não conseguiram gerir isto porque já per-se no dia a dia não havia confiança nas pessoas com quem estava a trabalhar, que é daquelas coisas que me faz muita impressão. Nós contratamos pessoas porque não confiamos nelas, que é extremamente interessante. E temos que mudar isto, ou seja, temos que perceber que um líder deve estar focado no crescimento das outras pessoas, que vai ser o seu próprio crescimento. E isso vai levar à minha próxima questão, que é o que é que este tipo de liderança toca naquilo que é o mais importante para uma organização na sua totalidade, que é inovação. Inovação e experimentação, que no fundo é algo que está aqui muito focado. O que é que vocês acham? Já agora passo se calhar a bola à Patrícia Batista. Sou eu outra vez a começar uma pergunta? Estou a brincar. Olha, eu gostei muito de uma última reflexão tua, que é a questão do ego, e que diz muito realmente o que é uma liderança ágil. Desculpa, só Patrícia, e o que distingue, para mim, claramente, o que é um líder e um chefe. Sim, exatamente. Em relação a esta necessidade de cada vez mais de inovação, de termos pessoas criativas que conseguem encontrar soluções diferentes para o negócio, outra plasticidade mental para encarar tantas adversidades, fazendo aqui um parênteses, a pandemia foi um contexto complexo, exigiu de nós uma mudança, quase que puxar-nos ao limite, e eu posso dizer-vos que a liderança Agile foi provavelmente um dos maiores aliados na forma rápida como a minha equipa se adaptou e se focou naquilo que era essencial. Portanto, não só a pandemia o exigiu, mas esta metodologia, estava só a ver se estavas atento, não me corrigiste. Esta abordagem e esta filosofia... Eu sabia que estavas sempre comigo. Ajudou-nos muito rapidamente, ou mais rapidamente, adaptarmos às exigências. Estávamos todas em locais diferentes, com filhos em casa, a gerir situações complexas, não é? Isto está mais do que debatido, é verdade, mas para salientar que foi, sem dúvida, uma forma de nos focarmos no que era essencial, de sermos muito colaborativas, de comunicarmos constantemente, porque a questão da comunicação aqui ainda não se falou neste aspecto, mas é crítico e importante para que as pessoas consigam estar totalmente alinhadas e em sintonia. E, portanto, dizer que realmente nesta fase complexa de pandemia foi uma forma de nós encontrarmos uma espécie de porto seguro. Depois, o impacto que tem nas organizações. Eu posso dizer-vos que, já em vários contextos da minha carreira profissional, a tendência normal é que as áreas de recursos humanos sejam muito, não sei se a palavra paternalista é a mais correta, mas aquela ideia de que há um problema com pessoas na organização, então vamos aos recursos humanos. E eu costumo usar uma frase, aliás, costumo usar duas frases que meus colegas não gostam muito. A primeira é, tudo bem, queres que eu faça a gestão da tua equipa, então uma parte do teu salário deve ser para mim, não é? E a segunda é, eu não me recordo de te ter enviado a minha equipa para tu tratares dela.
Portanto, são duas expressões que eu uso, isto para falar naquilo que normalmente, que era um pouco as áreas de recursos humanos, hoje já não tanto, é uma coisa que também temos vindo a trabalhar na nossa organização na Vita Cresce Portugal, e muito suportada com aquilo que é uma cultura agile. E esta tendência de estarmos sempre a dar o peixe e não ensinar a pescar faz diferença. Portanto, e aqui foi uma forma de conseguirmos pôr, e vamos continuar esse trabalho, que é, começamos pelos recursos humanos, vamos passar agora para os managers da organização. Isto é um processo que não desenvolve só top-down, é também bottom-up, porque top-down, ok, vem uma filosofia de cima e todos comungamos do mesmo, mas o bottom-up também é importante porque depois são eles a exigir de nós, não é? Pois há aqui todo um conjunto de forças que proporciona logo resultados mais imediatos. E por isso, eu acho que o impacto que tem na organização, até hoje, eu só vi impactos positivos. Vi, por exemplo, equipas mais alinhadas na organização, a comunicarem mais, a detectarem erros mais rapidamente por causa dessa comunicação. Portanto, isto foram exemplos que aconteceram na minha organização. Na minha equipa, eu costumo dizer que tenho a minha equipa de pequenos diamantes em bruto, não é? Quer dizer, tenho algumas peças preciosas, umas já lapidadas, não é? Depende aqui também da maturidade no trabalho e da pessoa. Mas eu senti na minha equipa um crescimento tão grande e senti-as tão autónomas que eu hoje digo, então, mas ninguém me diz nada agora. Portanto, agora eu quase que é ao contrário. Também é bom, não é? Depois temos que alinhar sempre estes pequenos aspectos que são normais de quando se tem uma abordagem diferente. Mas eu notei mesmo na minha equipa, e recordo-me da primeira vez que tive uma reunião com o Bruno, eu não conhecia o Bruno quando arrisquei este projeto, isto até foi quase que um passa-palavra. E quando falei com o Bruno, recordo-me dizer, basicamente, eu disse, mas o que é que tu queres para a tua equipa, para a tua organização? Eu basicamente não quero fazer nada e quero que sejam elas a vir ter comigo para me propor também as coisas. Não quero fazer nada, é um bocadinho radical, são expressões, portanto entendam isto que faz parte do discurso normal de entusiasmo. E foi isso que eu disse ao Bruno, e quando se decidiu pela questão Agile, eu hoje estou a conseguir ver isso, estou a conseguir ver a minha equipa a brotar e a surpreender-me todos os dias e a ser melhor que eu, e é esse o objetivo, porque depois eu também posso ter outros projetos, também posso crescer. Este foi o impacto que eu senti na minha organização e creio que com o tempo irei sentir mais também. Então eu vou completar aqui com dois aspectos que eu acho que é importante nós falarmos, que é, atenção, que a Agile não é, somos todos umas pessoas muito fixes, que vamos fazer surf e bodyboard a qualquer hora do dia e as coisas aparecem feitas. Portanto, não. O ágil não quer dizer que não há ou que não há trabalho, antes pelo contrário. Eu acho que uma das coisas que esta liderança ágil e a filosofia ágil pressupõe é responsabilidade e compromisso, que eu gosto bastante mais da palavra inglesa. Accountability. E eu acho que esse é um bom crivo, porque as pessoas que não estão dispostas a ter em si esta responsabilidade e compromisso juntas, não são capazes de abarcar esta filosofia no seu todo. Portanto, isto exige muito de nós, líderes, sim, mas também exige das pessoas que trabalham connosco, porque a confiança e a segurança psicológica, que também com certeza iremos falar, é uma rua de dois sentidos, não é? Não é eu dou e o outro recebe, não. Para que isto é uma co-construção. Como é uma co-construção, quer a equipa, quer o próprio líder, tem que estar aqui numa troca permanente em comunicação, em feedback, em construção e em confiança. Se essa confiança não existe ou é quebrada, por falta de compromisso ou responsabilidade, há aqui algo que se perde. E, portanto, há um trabalho que é permanente. E a Patrícia estava a falar aqui, falamos na organização e como é que isto se passa a organização.
Elas, na Vitacresce, elas estão a fazer um processo mais top to bottom, vá lá. Nós estamos a fazer um processo inverso, e o Bruno, por casualidade, acabou por ser assim, ou seja, nós começamos de facto no Departamento de Recursos Humanos, mas nós temos um projeto de inclusão, faz parte dos nossos projetos de diversidade e inclusão, um programa que se destina só às mulheres no grupo, e essas mulheres são voluntárias num programa de desenvolvimento, estão nas mais diversas áreas do grupo, muitas delas são operadoras, portanto o chamado trabalhador indiferenciado, portanto operadoras de fundição, operadoras de maquinagem, que é a nossa atividade, e elas fizeram os fundamentos à JAD. E a riqueza, e o Bruno pode testemunhar isso muito melhor que eu, a riqueza que isto traz e o que isto obriga à organização e às suas chefias é que elas vão ser as primeiras a exigir dos seus líderes uma nova forma de trabalhar. E, portanto, há bocado você falava, há aqui muito esta comparação, não é? Com o maestro, com a orquestra, com a pessoa que vai plantar sementes. Nós estamos a plantar sementes em muitos sítios. Sítios diferentes, departamentos diferentes, áreas diferentes da empresa, de direções a responsáveis, a operadores. Vá lá, com esta ideia de que a filosofia se vai difundindo. E à medida que as pessoas vão sendo mais exigentes com os outros, mas também consigo próprias, porque eu acho que esta filosofia Agile tem muito de exigência connosco próprios, nós vamos crescendo e vamos criando sementes. E essas sementes vão trazendo outros. Olha, imagina que o que eu descobri, e eu acredito que também é muito por aqui que nós vamos, é óbvio que não há, ou que é mais difícil, ou muito difícil, eu sei que o Bruno não gosta de dizer que é impossível, mas as lideranças têm que estar, o top management tem que estar a bordo, quando nós queremos difundir isto em larga escala, mas eu acho que é bom começar pequeno para crescer. Se quisermos abarcar tudo e forçar as pessoas, não vamos ter sucesso. Portanto, pequenas sementes plantadas em vários sítios e o giro que é ver as pessoas a mudar, a transformarem-se, a exigirem, a escreverem para elas o que é isto do líder ágil. E, portanto, isto também nos dá, a nós, recursos humanos, uma base de que, ok, já não são as competências que eu acho que um líder deve ter, já são as competências que as pessoas na organização acham que um líder deve ter. E isto é uma coisa completamente diferente e um trabalho muito mais consistente, mas sobretudo verdadeiro. E depois eu acho que há aqui também uma questão de expectativas. Estamos aqui muito focados na questão dos líderes e daquilo que é o papel expectável de um líder, culturalmente falando, tradicionalmente falando, que é um líder tem que tomar decisões, um líder tem que ter respostas para tudo, e depois também há a parte dos liderados, que é os liderados pensam assim, bem, ele tem que me dar a resposta, ele tem que me dizer o que é que eu tenho que fazer, ele tem que me apontar o caminho, não é só apontar o caminho e dizer o como. E esta abordagem desvirtua isso, ok? No sentido em que dá voz ao liderado, ou seja, uma das coisas mais importantes de se perceber é que qualquer pessoa numa organização, e é isto que esta abordagem dá um entendimento, pode ser líder de si próprio e deve ser líder de si próprio, e a partir do momento em que o é, aí torna-se ágil. E o que é isto de ser líder por si próprio? E estávamos a falar de responsabilidade e compromisso, é mesmo isso? É nos responsabilizarmos e comprometemos por algo que fazemos. Agora é assim, o nosso líder tem que nos dar espaço para que isso aconteça, porque se o líder disser assim, ou melhor, o gestor diz assim, não, tu tens de fazer isto e fazes da forma como eu quero. Estou a ser obrigado. A partir daí não há aqui qualquer tipo de compromisso. Há a responsabilidade. Maioritariamente os liderados que existem nas organizações cá em Portugal têm responsabilidades, não têm compromisso. As pessoas não se comprometem por nada, não se comprometem pelos seus indicadores, não se comprometem pelos objetivos, apenas levam com toda essa matéria-prima extremamente interessante para gerir no dia-a-dia. E o que é que isto leva? Insatisfação. Nós, humanos, nascemos para nos gerirmos desde a nossa vida pessoal e chegamos à parte profissional e estamos a ser geridos. E isto é contra a natura. Já o é há muitos anos, há muitas décadas. O que é que tem impacto hoje em dia? É que, maioritariamente, hoje é fundamental, para além de vir as novas gerações,
também há novas exigências do mundo em si próprio, em que precisamos de toda a inteligência coletiva numa organização para levá-la ao melhor caminho possível. E quem está na operação tem muitas vezes mais informação. Fui eu que perdi o Bruno. Está no board, ou no conselho de administração, ou está distante do que acontece mesmo na operação e no negócio. E por isso essas pessoas são fundamentais e são muito importantes. Para tal, é preciso dar-lhes voz, é preciso que elas também comecem a tomar as suas próprias decisões, é preciso que elas comecem a comprometer, mas é verdade que o líder precisa dar espaço. Por isso, há aqui uma expectativa entre aquilo que é o papel que se espera que um líder tenha, que sem dúvida nenhuma que não é o gestor, que é poder controlar e comandar, mas de um líder que sim é um facilitador, como estava a dizer a Patrícia Batista, e relativamente a quem é liderado, perceber que sim, deve ter uma voz, deve ter espaço, deve ter a possibilidade de... E este jogo de expectativas entre aquilo que esperam de mim e aquilo que eu posso fazer e devemos fazer em conjunto e nos responsabilizar e comprometer, leva a que as equipas acabem por se autogerirem muito melhor, as pessoas acabam por crescer porque se comprometem e vão atrás, e isto faz toda a diferença. É por isso que é uma questão de mindset, é por isso que o início da própria certificação em liderança começa no mindset e em valores e em princípios, sendo um deles a base de tudo, que é a segurança psicológica. Que é o quê? Já agora um bocadinho para ficarem a entender, Patrícia Vilas-Boas, agora passo da bola. Porquê é tão importante a segurança psicológica nesta relação? Eu acho que quem faz este caminho sabe que é o crucial. E o que eu acho mais giro é nós, sem sabermos, até antes de sabermos o que é segurança psicológica, sermos capazes de identificar equipas onde ela existe ou ela não existe na nossa organização. E sem segurança psicológica há duas coisas que não existem numa equipa ou numa organização, que é a inovação, porque a inovação só acontece quando há erro e o erro só acontece quando eu dou permissão para que ele exista. Portanto, a segurança psicológica não se trata de premiar o erro, trata-se de dar espaço para que ele aconteça, para que eu aprenda com ele e com isso desenvolva e inove e seja criativo e em última instância inovação hoje em dia é o que faz com que muitas empresas tenham sucesso ou não tenham. E portanto, esta segurança psicológica é muito engraçado. Eu quando fiz aqui com a minha equipa, foi giro ver como era possível identificar outras equipas onde nós achávamos que isso existia ou isso não existia. Portanto, e é muito curioso também, porque depois nós hoje em dia falamos de recursos humanos e falamos de pessoas, mas cada vez mais o mundo das pessoas é gerido também por dados, não é? Ou seja, nós também não tomamos decisões, olha, hoje acordei e apetece-me ir à Lua. Não é assim. Portanto, e a Agile também não é assim. Porque às vezes falamos nisto e as pessoas acham que é assim tudo muito free spirit. Atenção, que há aqui um trabalho real que está por trás. E uma das coisas que eu acho que é importante nós termos esta noção é o quanto isto nos ajuda, de facto, a caminhar. E, portanto, quando falamos de segurança psicológica, se nós não o tivermos, uma equipa não inova. Não inova, não cria, não traz aporte que não seja o preenchimento destes indicadores que o Bruno não gosta e que de alguma forma tem razão. Há indicadores típicos de recursos humanos, não é? Turnover, por exemplo, é um dos mais conhecidos. Mas eu digo sempre que um número por si não me diz nada. O número tem que ser enquadrado. E é enquadrado em quê? É enquadrado numa circunstância que é definida por quê? Pelas pessoas e pelo negócio. Portanto, eu ter um turnover de 1, 2 ou 3 num sítio, ou ter um NPS de 30, 60 ou 40, não é? Do Employee Net Promoter Score, que é um benchmark mundial. O que é que isso significa? Portanto, se eu não olhar
para isso, não traz vantagem nenhuma. Pronto. E isso é o que o Agile, no fundo, também vem trazer. É olhar para as coisas de uma outra forma. Sendo que sem segurança psicológica nós não criamos equipa. Eu acho que mais do que até inovação, sem segurança psicológica nós não criamos equipa. E ela tem que ser do líder para o liderado, do liderado para o líder. E este é um caminho que se faz. Não se chega, não é cheguei para conquistar o mundo. Não, é um processo e é um trabalho. E eu errei e admitir que errei, mas dizer eu estou pronto para aprender e não voltar a repetir. E nós, líderes, também erramos. E também nós, ao errar, temos de ser os primeiros a admitir às nossas equipas, olhem, eu errei, não estive bem, não fiz bem, não aconteceu bem e agora para a frente. Antes de passar aqui para a Batista, só aqui dois pontos importantes, referente àquilo que estavas a dizer agora, que é algo que toca muito nesta formação, que é a vulnerabilidade, ou seja, é das coisas mais importantes que um líder ágil tem que ser vulnerável. Perceber que não é perfeito, perceber que comete erros, perceber que, inclusive, quando comete erros, mostrar à equipa que o fez. Porque é normal, nem ele é perfeito, nem a respectiva equipa é. Isso dá espaço, não para as pessoas se apertarem, atenção, mas para quando algo acontecer e não correr bem, haver a segurança e o espaço para que as outras pessoas fiquem a saber. Porque quando temos uma cultura de medo, muitas vezes cometemos erros e podemos não passar a informação ao nosso gestor, ao nosso líder, quem já não fez isto. E quem estiver a trabalhar no medo vai continuar a fazê-lo. E coisas críticas acontecem e às vezes a pessoa a quem aconteceu, o gestor, tem que se perguntar a si próprio porque é que isto me aconteceu, porque é que esta pessoa não veio falar comigo. E nós tipicamente responsabilizamos o outro lado. Segundo ponto, atenção, para quem está a falar de indicadores e para quem está a ver, atenção, os indicadores são importantes. No entanto, é diferente ser as próprias pessoas a definirem os seus próprios indicadores e, mais concretamente, uma equipa em conjunto definir os seus indicadores e a forma como trabalha, do que propriamente ter indicadores individuais, uma forma individualizada de se trabalhar, que isso só vai levar a que as pessoas sejam individualistas e que olhem para si e não olhem para o bem da equipa na qual estão a trabalhar. Curiosamente, as equipas no seu conjunto depois fazem a organização. E se tivermos 500 indivíduos, em vez de termos 100 indivíduos com 5 elementos, 100 equipas com 5 elementos, por exemplo, e cada uma destas equipas está a fazer as contas, e cada uma destas equipas, no fundo, afinarem aquilo que são os seus próprios indicadores, as suas próprias metas e objetivos em conjunto, faz toda a diferença. E fará toda a diferença. E isto também é algo que um líder ágil compreende e percebe. Era só estas duas notas, desculpem. Batista, força. Eu tenho um medidor pessoal que é, quando eu penso na minha carreira e recordo os momentos em que me senti mais motivada e mais criativa, havia sempre 2 ou 3 fatores que existiam. Primeiro, a tal segurança de poder dizer o que sinto, o que acho, sentir que sou envolvida, que posso colaborar, sentir que... Aliás, receber feedback construtivo, saber aonde tenho que melhorar. Portanto, nessas circunstâncias da minha vida, eu senti que cresci sempre muito mais do que comparando com outras. Portanto, isto são tudo atributos e são tudo características que um líder agile tem e que deve promover. Nós falamos de um líder agile, mas isto depois, lá está, depois salta o ego daqui, e é a equipa agile, é a organização agile, é todo um conjunto de interligações suportada nestes atributos, nestes princípios, que obviamente fazem este resultado final. E por isso... Há pouco, aliás, eu creio que a tua pergunta inicial era o impacto que isto tem na organização e na inovação. Eu não sei se nós já respondemos a isto, mas nós somos tão ágeis que vamos por vários caminhos, mas a verdade é esta.
primeiro, a inovação e a criatividade crescem muito em ambientes, lá está, e frisando o que a Patrícia disse, muito, muito interessante. Só um momento. É que eu não avisei cá em casa que estava numa conferência, entraram pelo escritório adentro agora. E, aliás, gostei muito da tua abordagem, Patrícia, porque especialmente disseste que semeavas várias sementes, não é? Isso tem tanto a ver com o negócio onde eu estou, um parênteses. E efetivamente a criatividade e a inovação aparecem nestes contextos. As ideias podem vir de qualquer elemento da organização, portanto, a liderança agile promove isso. Inteligência coletiva, não é? A inteligência coletiva. A questão da vulnerabilidade, eu dou outro exemplo também pessoal, que é, eu recordo-me quando era mais nova, portanto, eu agora não sou mais velha, sou mais madura, como a Patrícia disse, quando era mais nova, nós temos a tendência natural de quando nos falta ainda alguma confiança, não é? Que vamos ganhando com a vida e com as experiências, de deixarmos assim uma distância grande, tipo, não, daí não passas, ou não vou dizer tudo, ou pronto, já para não falar no facto, mas também é o tema hoje em dia do facto de ser mulher, às vezes em contextos de homem, não é? Essa barreira às vezes ainda se torna maior. E o que aconteceu com este crescimento, e que o Agile promove muito, é essa barreira atualmente está no meu limite do corpo. Ou seja, eu estou confortável para que possa mostrar o meu erro, possa mostrar como eu sou, porque isso só agrega valor a todos os contextos, seja numa reunião, seja... E as outras pessoas veem, não, mas do outro lado eu estou a sentir alguém que está a mostrar, que está sem complexos, sem problemas, e isso faz diferença. Portanto, mais uma série de características agile que vieram contribuir. E sim, promove inovação, promove criatividade também, porque está muito ligada à emoção, não é? A criatividade e a inovação vêm muito ligadas à emoção. E, portanto, era isto. E depois há aqui um aspecto importante, que é, fala-se muito de implementando Scrum, Kanban, as ferramentas, as práticas que tornamos as nossas equipas e a organização ágil. O que é que vocês acham sobre isto? Patrícia, força. Olha, então pegando na senda da agricultura, a enxada não faz o agricultor. Tão simples quanto isso, não é? Não sei se partilhas disto, mas ou seja, as ferramentas não fazem um líder ágil. Eu posso-vos dizer que eu comecei este percurso com a minha equipa em outubro do ano passado. Nós usamos ferramentas de trabalho colaborativo, remoto várias, mas não usei Kanban e Scrum e se calhar agora vamos iniciar o primeiro projeto de implementação do novo software e aí talvez vamos usar aqui squads e squad leaders, etc. Mas é uma primeira vez. O que é que acontece muitas vezes? Eu tenho algum interesse pela filosofia, vou pesquisar, vejo estas ferramentas e começo pelas ferramentas. E isso está votado a um insucesso, na minha opinião, e eu sou um bocado opinativa, como eles sabem. Porque as ferramentas não nos tornam ágeis, o caminho não é esse. Antes de eu poder usar a ferramenta, primeiro eu tenho que saber se ela de facto é útil para o objetivo que eu quero atingir. Eu e a minha equipa, porque eu até posso chegar à conclusão de que para mim usar Kanban era fabuloso, mas que a minha equipa não gosta. E um líder ágil não está a pensar por si, está em colaboração com a sua equipa. Portanto, não faz sentido nós tomarmos estas decisões unilaterais. E, portanto, é pôr quase o carro à frente dos bois. Eu ponho a ferramenta antes de pensar se ela de facto me vai ser útil. Portanto, eu não... Acho que há tanto mais a interiorizar e a realizar antes. E falamos de criatividade e inovação. Todo este movimento começa aonde? Nas tecnológicas que tiveram que se reinventar em 2009, 2001, 2009. 2001. 2001. O que é que acontece hoje em dia, por exemplo, nas startups? 2001. É exatamente a mesma coisa, ou seja,
há uma necessidade de uma resposta diferente. E, portanto, é essa resposta que nós temos que criar. Se vamos só pegar na ferramenta, que tem o seu lugar, atenção, eu não estou a dizer que não, mas se essa é a nossa primeira abordagem, vamos falhar porque falta o resto de tudo. Eu, se usar Kanban e não tiver implementado, se a minha equipa não tiver segurança psicológica, o que é que vai sair dali? Que resultado é que eu vou obter? Portanto, eu diria que primeiro interiorizar, trabalhar tudo o resto e depois ver que, de facto, que ferramentas são úteis para o quê e em equipa decidir qual o objetivo que queremos atingir quando utilizamos uma ou outra. Sim, concordo. Tanto as ferramentas per si não podem funcionar QB, agora se não tiverem agregadas a todo um conjunto de comportamentos, não faz tanto efeito. Bruno, eu não sei se temos mais tempo ou se chegou à altura de respondermos a questões ou perguntas que existam, dando espaço aos participantes. O meu receio de dar espaço aos participantes depois destas vossas intervenções é que estejamos aqui mais 2 ou 3 horas só para vos ouvir. Efetivamente, muito obrigado pelas intervenções. Eu, pelo menos da minha parte, estava aqui mais 2 horas ou 3 a ouvir-vos, porque a forma como transmitem aquilo que é a importância desta não metodologia, mas quase uma forma de ser e de estar naquilo que é a relação e a liderança das pessoas é inspirador. E, portanto, muito obrigado pela vossa participação e colocaria, se concordarem, colocaria aqui o espaço aberto para as questões no bate-papo e deixava aqui também uma pergunta um bocadinho provocatória, também tendo por base aquilo que é o nosso contacto e a realidade que nós temos de intervenção em contexto empresarial. Como sabem, também ainda muito não, nós temos cerca de 98% de PMEs no tecido empresarial nacional, e nós estamos muito presentes nas mesmas e, efetivamente, não é já respondendo à pergunta, mas sentimos que esta questão de mudança de mindset, de uma filosofia que passe do controlo para mais do que a delegação, a responsabilização, o envolvimento das pessoas. Não é? Costumamos às vezes dizer aos empresários que o sonho deles deveria ser, aqueles que gostam de golfe, outros gostam de outra coisa qualquer, jogar o golfe a semana toda de uma forma tranquila e saberem que na sua empresa as coisas estão a decorrer exatamente como eles gostariam que estivesse a decorrer e as suas equipas. Mas efetivamente isto não acontece. Portanto, esta questão do mindset, da educação, da dicotomia ego, vulnerabilidade, acham que no global as nossas empresas estão abertas e preparadas para... Posso começar eu por responder? Sim, claro. Porque eu acho que o meu contexto de organização seria talvez o contexto mais inesperado para encontrar um processo deste, ou seja, o grupo, nós somos um grupo de 13 empresas metalomecânicas, 2 médias, uma pequena, mas somos cerca de 450 pessoas no total, mas somos uma metalomecânica, empresa familiar, com 30 e poucos anos de existência, e portanto não era expectável, não é? E temos aqui uma fundição, uma empresa que produz moldes, ou seja, estamos a falar de indústria transformadora pesada. Portanto, eu tenho alguma dificuldade quando as pessoas vêm ter comigo e dizem, não é possível. Eu digo, é possível, dá trabalho e é um caminho que se faz. E eu acho que a primeira premissa é um bocadinho esta, é um caminho que se faz. Agile, sim, mas não queiram mudar do 8 para 80 num dia, porque quando nós queremos forçar uma mudança, ela acaba por não ter sucesso. Portanto, temos que ir dando passos. Agora, neste contexto, que é um contexto de empresa tradicional portuguesa, eu acho que há casos de sucesso. Eu ontem falava com uma outra colega de RH, e há um Portugal que faz bem em recursos humanos também. E que nós às vezes esquecemos de partilhar e de falar sobre isso, importamos modelos e filosofias de fora
e há muita coisa aqui em Portugal que se faz bem, em pequenas e médias empresas, que não são só software houses e empresas de inovação. Portanto, eu tenho todo o gosto em partilhar a minha experiência com quem quiser, mas acreditem, é possível. Agora, não se faz num dia e não se faz sem trabalho. Está aqui também o Sérgio a reforçar essa questão e eu acho que é muito importante passar essa mensagem. Que ainda bem que deu o seu exemplo exatamente de uma área de atividade que tradicionalmente poderíamos dizer que seria mais complicada a adoção deste mindset e onde tem essa experiência prática de implementação e de sucesso, e acho muito importante passar esta mensagem que efetivamente é possível, assim nós queiramos implementá-lo. Patrícia Batista também ia dar a sua perspectiva sobre. Não te estamos a ouvir, Patrícia. Batista, Agora já não te estamos a ouvir. Sim. Ok. Sim. Estou a dizer que concordo e estou numa empresa de agricultura, que às vezes pode até dar aquela ideia de que temos práticas muito tradicionais ou já desatualizadas e não é de todo verdade. Eu também posso dizer que sou uma privilegiada na empresa onde estou e nos colegas que tenho, porque somos até todos bastante, para já, um compromisso único, uma solidariedade e uma competitividade saudável fantástica. Portanto, eu tenho sorte nisso e com uma grande abertura para a implementação de novos projetos. Atenção que o facto da minha empresa ser permeável a isso não quer dizer que o trabalho não tenha que existir na mesma, não é? Porque não é só depois dizer que vamos implementar um projeto, porque se não tiver resultados é exatamente a mesma coisa. Portanto, no nosso caso, nós sentimos que isto está a trazer vantagens. Eu já vos dei a minha situação pessoal da minha equipa, portanto, o que aconteceu com a minha equipa. Eu hoje tenho pessoas muito mais capazes, habilitadas, espero que motivadas, elas pelo menos disseram que sim, não é? Mais motivadas. Eu gostava de contar aqui uma situação que aconteceu em 2 momentos da formação. Por exemplo, quando nós fizemos a formação de equipa, onde são dados os fundamentos Agile e depois Agile HR, posso dizer-vos que houve uma sessão onde saímos de lá todas completamente frustradas. Isto por acaso também aconteceu na equipa da Patrícia e acho que foi no mesmo módulo, porque ao partilharmos determinadas ideias sobre um assunto, percebemos que estávamos todas em polos diferentes. Não é bem, acho que não é esta a expressão, estávamos todas a achar que a empresa estava muito à frente e afinal não estávamos. Ou seja, quando pusemos no papel, tipo, então, e a sua empresa faz isto? Uma coisa é percepção. Não, a minha empresa é muito à frente, a minha empresa, toda a gente é espetacular, implementamos tudo facilmente, é só aliados. Depois, então, e a sua empresa faz isto? Não. Então, no fim dessa sessão, foi uma frustração enorme, tipo, afinal estamos tão longe do que pensávamos que estávamos, mas foi bom. Foi bom perceber a situação que tínhamos para saber também o que é que temos que melhorar. Outra que aconteceu no Agile Leadership, e eu posso dizer, eu fiz o Agile Leadership com a Patrícia e com o Nuno Oliveira. O Nuno não veio porque quando nós estamos as duas, ele simplesmente não Fica abafado. Nós somos amigos já há muito tempo, os três. Portanto, aliás, e fazermos este curso também acabou por ser uma coincidência, mas aconteceu uma feliz coincidência. Houve uma sessão que estávamos todos, Bruno, recordo, não sei qual foi, mas houve uma sessão em que todos bloqueámos. Estávamos ali bloqueados. Foi logo a primeira. Num exercício, e saímos de lá completamente frustrados. Isto para dizer o quê? Esta formação põe-nos um espelho à frente, mas um espelho enorme daqueles tipo de aumento 10 vezes. E sermos confrontados com o que realmente somos, com as práticas que realmente fazemos e implementamos na nossa empresa, dá-nos uma perspectiva de que, afinal, temos muitas coisas para melhorar. Portanto, isso foi outra das situações que aconteceu connosco. Eu acho que há aqui uma coisa muito importante, Nuno, que é, quer dizer, que não é só o Agile que traz, mas o Agile traz em grande medida, que é nós só podemos mudar e transformar aquilo que conhecemos. E, portanto, toda esta filosofia vem
tem este princípio base que é, nós temos que conhecer a realidade. E nós muitas vezes estamos em duas situações, não é? Muitas vezes estamos a olhar de fora e não conhecemos o pormenor e temos que lá ir, mas outras vezes estamos tão metidos nos assuntos que achamos, e a Patrícia partilhou, eu passei uma experiência assim e o Bruno sabe, nós achamos que toda a gente sabe, que toda a gente partilha, quer dizer, então nós fizemos este caminho juntos, como é que tu não sabes? Como é que isso não ficou? E trabalhar desta forma é ter nesta necessidade de nos conhecermos e de conhecermos a equipa e de estarmos permanentemente a fazer um caminho e a relembrar o caminho. Há pessoas que são muito conhecidas nesta área, não é? E nós não falamos aqui de uma palavra que acaba por ser essencial também no Agile, que é o propósito. Afinal, o que é que nos move, não é? Afinal, o que é que nos move? E esse propósito é o quê? É o conhecimento do caminho. E é verdade, nós tivemos, eu lembro-me que acabei a primeira sessão da parte de liderança e falei com a Patrícia e com o Nuno na altura e disse, isto assim não consigo. Ou seja, obriga-nos, é muito bom para nos pôr a pensar, porque isso é essencial e só assim traz crescimento. É um excelente exercício que eu recomendo a todos, De autoconhecimento, sim, sem dúvida. Bruno, vai ser outra das nossas apostas seguida uma formação nesta área aí para os nossos empresários. O Sérgio Gomes está aqui a colocar uma questão. Exato. Se calhar, em vez de ler, eu partilhava convosco aí no WhatsApp e vocês, se calhar, mais rapidamente. Nós podemos também. Portanto, é do Sérgio Gomes. Portanto, questão de uma implementação bottom-up. Tem de existir uma abertura relativamente grande do topo da administração para que as coisas efetivamente aconteçam. Qual é a vossa opinião? Pronto, eu há pouco referia que o top-down é importante, mas o bottom-up também. Portanto, esta conjugação, aliás, estão aqui duas empresas com duas realidades neste sentido. Portanto, a Vilas Boas começou um projeto bottom-up e a Batista um processo mais top-down. Eu acho que não há soluções perfeitas. Agora, poder conjugar as duas, sem dúvida que para mim é o melhor processo. Diz, Patrícia. Não, ou seja, e nós estamos a falar de organizações e de conhecimento, não é? Cada um sabe ou tem que fazer essa análise do que é que na sua organização funciona melhor, não é? Porque nós nem sempre conseguimos, direções ou administrações ou top management, alinhado naquela que é a nossa filosofia ou numa necessidade de mudança. E muitas vezes, quando fazemos processos bottom-up, conseguimos que eles fiquem tão curiosos, é um bocado aquela coisa de eu fiquei excluído desta mudança, mas eu não quero estar de fora. E este sentimento de que eu não faço parte deste novo grupo faz com que muitas vezes os resistentes se aproximem. Mas cada um é que tem que fazer esta análise e perceber o que é que na sua organização funciona melhor. E a Patrícia diz bem, não há soluções. Se há uma coisa que o Agile não traz e que a liderança e que esta formação, treino, facilitação não faz, é chave na mão. Ou seja, nós não fazemos isto para ficar com uma chave na mão. Não, nós fazemos isto com muita reflexão e pensando qual é o caminho que melhor serve a nossa organização e o objetivo que tem que ser um objetivo de propósito comum. Portanto, quase naquela velha máxima, todos os caminhos vão dar a Roma. Pronto, há vários caminhos para chegar à Agile. Qual é que funciona melhor? É um exercício que cada um tem que fazer na sua organização com a sua equipa. E não deixem as equipas de fora, porque senão não vão ter sucesso. Seja dizer ok. Acho que o Filipe quer fazer uma questão. Filipa? Sim, a Filipa Couto levantou aqui a mão. Filipa, creio que quererá falar, não? Tinha aqui a mão levantada, mas entretanto já retirou. Aproveito para perguntar se mais alguém quer colocar alguma questão aqui no bate-papo para que seja aqui debatida. Eu fiquei curiosa com a questão da Filipa. A Filipa se arrependeu, retirou
Não faz. A mãozinha. Ok. Enquanto esperamos, se calhar, só mais um. Está aqui, boa tarde, excelente apresentação. Obrigado. Obrigado, Natália. Obrigada, Natália. Eu só queria deixar aqui mais uma outra nota. Imagino que muita gente que tenha estado a assistir ou que venha a assistir a posteriori durante este período e já há algum tempo se sinta desconfortável. Desconfortável porquê? Porque não conseguem ter a resposta para tudo, não conseguem saber o que fazer em determinados momentos críticos Perdemos. A net do Bruno hoje não está agile. Está congelado, não tenho aqui. Pois é, espera aí, vocês vão ter... ou se calhar esse desconforto. Eu estou aqui com alguns problemas de internet. Se existe esse desconforto, e acredito vivamente que esse desconforto tenha vindo a aumentar e vai aumentar, porque está relacionado, está relacionado com a realidade, com o que estão a lidar e com a dificuldade do ponto de vista individual de termos resposta pelo aquilo que nós temos pela frente. Então, este acaba por ser uma abordagem que vos ajuda imenso. O que é que vai acontecer? Vão se sentir ainda mais confortáveis. Porque, no fundo, é isso que vai ter aqui um espelho, como estava a ser dito, enorme à vossa frente para perceberem que realmente algo tem que mudar. Eu próprio, quando fiz isto, porque eu antes de ser facilitador, eu próprio tive que fazer a certificação, e mudei muito, e eu que já liderei equipas durante mais de uma década, pensava que também não era bem um gestor, já considerava-me um líder com um excelente relacionamento com a minha equipa e focado no desenvolvimento, e em grande parte era, mas cresci imenso e fui extremamente desconfortável quando o fiz. E agora eu, como facilitador, ainda torno mais confortável e desafiante para quem está nestas facilitações. Por isso, se há esse desconforto ou conhecem alguém que está desconfortável, e até pode ser pessoas que já tiveram sucesso no passado e de repente deixaram de ter sucesso. E isto acontece muito. Tanto acontece do ponto de vista individual como acontece do ponto de vista coletivo. Porquê? Porque nós pensamos que a forma que nós conquistamos e conquistamos será a forma que nós conquistamos e conquistaremos. Isso esqueçam, porque a mudança é tal que nós próprios temos que nos mudar com a mudança. E ou estamos à frente dela quase, ou então o baque é enormíssimo. O segundo ponto é que isto é uma crença minha. Eu acho que todos nós podemos ser líderes, ok? Mas isto é a minha forma de ver. Acho que nós, do ponto de vista individual, do ponto de vista pessoal, nós lideramos ou queremos liderar a nossa vida, nós tomamos opções, todo o tipo de opções, pessoais, profissionais, amorosas, sentimentais. Por isso nós estamos constantemente a tomar decisões e queremos estar comprometidas com elas, ou seja, assumimos, não é? Porque ninguém vai assumir por nós aquilo que são as nossas decisões. Por isso, quem faz isto pode aprender também a ser no contexto organizacional. Muito importante é perceber-se aquilo que também estava a ser indicado, que é o que é ágil num lado, não significa que seja ágil no outro. Não há one fits all, temos que trabalhar o coletivo também, ok? Por isso, o que é um líder numa organização pode ser um líder diferente na outra organização e, sobretudo, há uma coisa muito importante, é a nossa essência. Há coisas que são nossas, que depois, ou damos a conhecer à nossa equipa e somos vulneráveis e queremos segurança psicológica e tudo o resto, ou seja, damos a possibilidade das pessoas também serem elas próprias, ou então cada um vai para o seu lado e aí esqueçam a liderança, seja ágil, seja o que for, e a gestão por ideia. Eu também pedir umas notas finais às Patrícias, por favor. Olha, eu vou dizer ao Sérgio que estes cartões arranjam-se arranjam-se num outro curso
que eu fiz e que fiz também com a Patrícia Vilas Boas, e que tem a ver com a facilitação das reuniões remotas e isso. Olha, Patrícia, posso dizer eu primeiro? Então, agradecer novamente, foi uma excelente partilha, aprendi imenso, eu gosto, estou sempre a aprender, não é? E queria enviar para todas as pessoas que participaram, não sei se vocês repararam, mas as pessoas que começaram mantiveram-se todas, é bom sinal, portanto é sinal de que conseguimos retê-las. Uma da função de recursos humanos já concretizamos. Enviar aqui para todos o meu abraço, muito obrigada, e enviar aqui para a minha colega, onde é que tu estás? Para a Patrícia Vilas Boas, para o Bruno e para o Nuno, que eu conheci hoje, foi um gosto. E dizer que estou disponível sempre que for necessário para dar exemplos do que foi o processo que implementámos e que estamos a implementar, e nesse sentido, portanto, é contactarem-me através do LinkedIn ou outra, aliás, do LinkedIn, será melhor. E agradecer novamente. Obrigada. Nós aqui agradecemos, Patrícia, pela sua participação. Só em nota final, liderança agile não é obrigatório nem chamarem-se Patrícias, nem serem mulheres. Atenção, isto é uma feliz coincidência. Pessoas que se conheceram em formação, em contexto de aprendizagem. Eu acho que o que caracteriza um líder ágil é uma vontade voraz de aprender constantemente. E este acho que é o futuro de todos nós. Eu nunca mais me esqueço quando comecei aqui, tive um chefe de equipa que me disse: eu não vou à formação. Eu estou quase na idade da reforma e eu fui consultar, ele tinha 52 anos. Eu disse: ouça lá, tem mais 14 anos e meio de trabalho pela frente. Como é que é? Portanto, não nos esqueçamos que nós estamos sempre a aprender, é importante renovar-nos, e este desconforto que o Agile nos traz, como também diz a velha expressão, primeiro estranha-se, depois entranha-se, e por isso, da mesma forma, aquilo que quiserem perguntar, estou à vossa disposição. Obrigada pelo convite, e para terminar a todos, muito obrigada e disponham de nós. Exatamente. Disponham de nós. Eu vou fazer assim, estou-me a sentir desconfortável porque não tenho cartões. E, portanto, é uma falha grave, portanto, posso fazer só às vezes. Agradecer-vos imenso a partilha. Foi um gosto conhecer as duas Patrícias, da parte da ENGE, também naquilo que considerarem que possamos ser úteis, disponham. Agradecer aos nossos participantes, como também foi bem mencionado, que ficaram até ao fim. E acho que isso também quer dizer daquilo que foi a capacidade dos nossos oradores de nos manter ligados aqui ao computador para assistir a esta palestra que, volto a dizer, este webinar que foi na minha perspectiva, foi motivador, foi alavancador da predisposição das pessoas para esta mudança que tem que ser feita nas nossas organizações, para todos sermos mais eficazes, mais produtivos, mas mais importante do que tudo, sermos mais felizes. Portanto, muito obrigado pela vossa participação, e vemo-nos por aí até o nosso próximo evento, até o próximo nosso webinar. Fiquem bem e muito obrigado. Muito obrigado. Tem cartão? Fica assim.